A paz de Jesus, boa noite. Boa noite, a paz de Jesus. Hoje eu não vou esquecer, boa noite para quem está em casa, Deus abençoe. Vocês estão aí, mas eu sei que vocês estão no coração de nós aqui também, amém? Eu vou colocar uma música agora para a gente de início, para que a gente consiga rezar e pedir para Deus que esse momento seja maravilhoso, abençoado. Então eu gostaria que vocês, quem quisesse, quem souber cantar, que cante, que louve a Deus, agradeça a Deus a tudo que está acontecendo na vida de vocês, tá? Agradeça até as dificuldades do dia a dia que nós estamos tendo na nossa vida. E essa música é uma música de entrega. Entregue para Jesus, entregue para o Espírito Santo todas as dificuldades que vocês estão tendo, amém? Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É a promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É a promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Peça para Deus que venha o Espírito Santo de Deus no coração de vocês nesse momento. Entreguem todas as suas dores, as suas tristezas. Filho amado meu, filho amado meu, por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro Jesus Cristo, que Deus abençoe pode esse durar uma noite, toque no coração dessa pessoa. mas a alegria Que o Senhor faça vem ao um movimento de libertação e amanhecer. cura. É promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor para nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor para nós, eu só preciso confiar.
Que Jesus reconstitua esses corações aquebrantados. Meu Senhor Jesus Cristo. Não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Porque choras, filho amado meu, filho amado meu, porque te preocupas, contigo sempre estou, contigo sempre estou. Amém, irmãos? Música bonita, maravilhosa, né? Uma entrega, né? A Deus. Hoje o tema é o poder da palavra, das palavras. E é muito profético, essa palavra é muito pesada também, né? Mas eu gostaria de passar pelo menos um pouquinho de esperança para vocês nesse momento. Eu tenho certeza que hoje alguém está precisando ouvir isso. Amém? Mateus 12, 36, versículo 36 e 37. Em Mateus 12, versículo 36 e 37, ele diz o quê? Eu vos digo, no dia do juízo dos homens, prestarão contas de toda a palavra em vão que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Amém? Engraçado, né? No dia do juízo, os homens haverão de dar conta com a palavra inútil de terem falado. Essa palavra não é apenas um ensinamento, ela é um chamado de Deus para a nossa conversão. A boca, ela revela o que o coração emite e transmite. Jesus, ele estava falando com os fariseus nesse momento, né? Antes desse versículo. E eles tinham a aparência de santidade, mas o coração deles era cheio de dureza. Então Jesus disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é muito sério, irmãos. Porque às vezes nós rezamos, participamos da missa e servimos na igreja. Quantas vezes eu vejo as pessoas servindo na igreja, mas eles não condizem com aquilo que eles estão servindo. Mas as nossas palavras são críticas, fofocas, julgamentos, murmurações. Mas Deus quer curar o nosso coração primeiro. A conversão é isso, irmãos. A conversão é deixar Deus transformar no interior. Eu achei muito bonito algumas historinhas hoje aqui, umas parábolas aqui. Eu decidi até compartilhar com vocês, né? Esse aqui é uma parábola maravilhosa. É sobre um homem que procurou um padre. Porque ele estava com consciência pesada.
E ele disse para o padre: eu falei mal de muitas pessoas, eu espalhei fofocas, mas agora eu estou arrependido. E o padre, ele respondeu: então faça o seguinte, pegue um travesseiro cheio de penas e vá até o alto de um prédio e jogue todas as penas ao vento. E o homem achou estranho, mas ele fez o que o padre pediu, né? E depois ele voltou para o padre sem entender e disse: padre, eu já fiz. E o padre respondeu: agora vai e recolha as penas novamente. E o homem disse: isto é impossível, porque o vento levou cada uma dessas penas para algum lugar. Então o padre disse: assim são as palavras que saem da nossa boca. Depois que elas são espalhadas, ninguém consegue mais recolher. Muitas vezes, irmãos, a gente mesmo não querendo, a gente magoa as pessoas, nós falamos coisas que a gente não sente. E palavra jogada ao vento, a gente não consegue mais reparar, nós não conseguimos mais. Uma fofoca, ela pode viajar mais rápido que um milagre, vocês acreditam? E muitas vezes destrói reputações, divide famílias, separa irmãos na fé. Por isso que Jesus sempre alerta: toda palavra inútil será cobrada, que nem nesse versículo de Mateus. Amém? Tem uma outra historinha, uma parábola bonita, que é um menino que tinha um grande problema. Ele reclamava de tudo, ele reclamava da vida, ele falava coisas duras, ele xingava. E o pai dele deu um saco de pregos para ele. Olha que presente maravilhoso, né, filho? Pega um saco de pregos. E ele disse para o filho: cada vez que você perder a paciência e falar qualquer coisa que machuque alguém, bata um prego na cerca. No primeiro dia, esse menino bateu 37 pregos na cerca. Será que ele era muito bravo? Será que ele era bravo, né? Ele xingava, ele brigava. Com o tempo, ele começou a controlar isso, que ele se assustou. Poxa, 37 pregos, né? E ele começou a controlar, até chegar um dia que ele não precisou mais bater em nenhum prego. Ele chegou todo feliz para o pai, dizendo: olha, pai, não consigo mais, não preciso mais bater prego, né? E o pai dele, na sabedoria, ele disse o quê? Agora vai lá, filho, e retire todos os pregos lá da cerca. Já que você conseguiu controlar a sua língua. Depois de muitos dias, todos os pregos foram retirados daquela cerca. E o pai levou o menino até a cerca depois e disse para ele: você conseguiu tirar todos os pregos? Ele todo alegre: sim, mas eu vejo buracos na cerca. E ele complementou o pai na sabedoria dele: assim como são as palavras que machucam, mesmo quando pedimos perdão, as marcas ficam. Quantas vezes a gente já não pregou um prego no coração de um irmão, de um familiar, da esposa, do marido? E quantas vezes essa ferida fica, né? Essas são as marcas. Quantas pessoas aqui hoje têm alguns buracos na alma que são causados por essas palavras, essas tristezas? Eu tenho certeza que alguém aqui está sentindo o que eu estou falando. Talvez essas palavras são palavras dos pais, palavras dos maridos, das esposas, né, que machucam. Às vezes sem querer, não ofendendo, mas machucam. As palavras de algum professor, palavras de amigos, mas Jesus pode curar essas feridas. Sabe, irmãos, existia um menino. Ele ouvia muitas coisas das pessoas que machucavam ele. Ele ouvia direto: você não vai ser nada na vida, você não presta, você não tem futuro. Mas havia uma pessoa que nunca disse isso para ele, que era a mãe dele. Vocês concordam, vocês aqui que são mães? Mesmo que o filho apronte, faça qualquer coisa, vocês vão sempre amar
e dar carinho como a mãezinha Maria sempre dá para nós, intercedendo, amém? Ela sempre falava desse filho, eu vejo ele como um grande, que Deus ainda vai fazer algo nele. Anos depois, aquele menino se tornou um grande pregador. E vieram perguntar para ele, quando? Perguntaram a ele, e quando acreditou que você... Quem que acreditou em você para você chegar nesse ponto de ser pregador? Ele respondeu, é minha mãe, porque ela falava aquilo que Deus via em mim. Irmãos, vocês viram essa analogia das pessoas falando mal e praguejando, emanando energia negativa, e a mãe só emanando amor, dizendo que o filho era perfeito, o filho ia ser alguém de Deus. Palavras, elas podem profetizar na vida. Irmãos, é muito importante vocês sempre profetizar coisas boas na vida, no dia a dia da gente. A gente tem que mudar. Ao invés de você criticar e xingar, você fala assim, Espírito Santo de Deus, abençoe esse abençoado de Deus. Às vezes você quer criticar, brigar, fecha o carro, já quer xingar. Eu era assim também. Era, né? Não sou mais. Às vezes eu engulo e falo, meu Deus, que Deus abençoe essa pessoa, porque a nossa boca, ela serve para quê? Para abençoar, para levantar, para encorajar e anunciar a vida. Eu não canso de dizer isso para vocês, que a nossa santificação, para que a gente consiga estar próximo de Jesus, é essa. A gente tem que amar o próximo. Tem muitas feridas que elas são causadas pelas palavras. Muitas pessoas carregam as feridas na alma, as palavras que marcam a vida. Talvez alguém já ouviu, né, aquelas que a gente já conversou aqui naquela historinha, que você não presta, você não vai ser nada, mas Deus te ama. Mas isso não vem de Deus, porque Deus não quer isso. O Senhor sempre fala para nós palavras de vida, palavras de esperança, palavras de misericórdia. Por isso precisamos pedir sempre a graça de Jesus e a cura interior na nossa vida. E somente Jesus pode fazer isso. O Espírito Santo de Deus que existe em nós, ele serve para isso. Deus deu essa maravilha para nós, para que a gente consiga viver. Gente, a fofoca, ela destrói comunhão, destrói famílias, destrói vidas. E Jesus disse sempre para nós, não julgais, não murmure. O povo de Israel perdeu muitas graças por causa do seu murmúrio. É uma reclamação constante. A murmuração fecha o coração da ação de Deus. A vida com Deus a gente precisa cultivar. Como que a gente cultiva? Com palavras de louvor, com palavras de fé, com palavras de bênção em nossas vidas. O Espírito Santo transforma a nossa boca. Na nossa igreja católica, como qualquer outra igreja, que a fé não é baseada em cima de placa de igreja, sim do Espírito Santo, que é o mesmo para todos. Nós acreditamos que o Espírito Santo transforma a nossa vida. No dia de Pentecostes, aconteceu algo poderoso, que os discípulos receberam o Espírito Santo. E o que mudou neles? Eles eram apóstolos com medo. Eles não queriam evangelizar, porque naqueles 40 dias, o principal mestre deles tinha morrido e ressuscitado e ido para o céu. Mas o que mudou depois que o Pentecostes veio, que o Espírito Santo tocou em cada um? Eles mudaram a boca deles. Eles começaram a fazer uma anunciação de Deus, de Jesus. Eles começaram a louvar perante aquele povo de Jerusalém. Eles começaram a evangelizar todos. Coisas que os fariseus não queriam, mas eles começaram a lutar e mostrar que Jesus estava vivo. E o principal de tudo, que é a proclamar Jesus Cristo em sua honra e glória. O Espírito Santo, ele quer fazer algo. Ele quer fazer o mesmo que ele fez conosco, que ele fez lá com os apóstolos, conosco aqui também. Ele quer transformar a nossa boca em boca de profetas, em bocas de pessoas que evangelizam,
em pessoas que fazem o louvor e agraciam Jesus Cristo e o Espírito Santo. Vamos pedir para o Espírito Santo que purifique os nossos lábios, as nossas bocas. Eu vou pedir para vocês repetirem essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, se nossas palavras ferirem pessoas, se as nossas palavras feriram pessoas, tem misericórdia de nós. tem misericórdia de nós. Purifica meus lábios, Senhor. Purifica meus lábios, Senhor. O Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma minha boca. toma minha boca. Que minhas palavras sejam instrumentos de bênção. Que minhas palavras sejam instrumentos de bênção. E se for costume, Se for costume, que o Senhor coloque o Espírito Santo de Deus em cada um dos nossos corações. que o Senhor coloque o Espírito Santo de Deus em cada um de nossos corações. Irmãos, coloque a mão no coração agora. Põe esse Espírito Santo de Deus no seu íntimo. E peçam hoje para Ele mostrar para vocês tomarem uma decisão na vida. Onde que vocês precisam falar menos críticas, falar mais amor a Jesus Cristo, ao próximo, falar menos em julgamento, falar mais em misericórdia. Porque no final, Jesus sempre diz que as suas palavras serão justificadas. Que nossas bocas sejam instrumentos de louvor e de bênção. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês cantassem essa música comigo aqui, tá? Eu gostaria que vocês sentissem agora a presença de Jesus Cristo. Jesus, teu nome é Jesus. Jesus, teu nome é poderoso. Santo salvo. Santo cura. Thank you, irmãos. Eu não consigo levantar, eu tô com o quadril. Fica tranquilo. Como é que você tá? Pode falar? Emocionalmente ou espiritualmente? Fisicamente, emocionalmente. Fisicamente eu tô Te chamam de rei, com uma rasgadura nas costas, no quadril. te chamam de rei e salvador. Psicologicamente, Devo te chamar. meio chateado pelo que aconteceu isso, que não era como foi culpa minha, eu não devia estar passando por isso. Mas O que tá passando? Fale pro meu irmão, eu senti muita tristeza em você, por isso que eu tô aqui. tô com dor, tô triste também por terem falado que eu fiz coisas que eu não fiz e ter acabado no que eu tô sentindo agora. Deus vai restituir essa tua fé, a tua força. Acredita nele? Eu tô sentindo isso no meu coração. Tá bom? Me desculpa eu puxar você, que o Espírito Santo é muito forte. Amém. Posso fazer uma oração com você, abraçado com você? Me abraça. Conheço ele também. Me abraça. E salvador. Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, Senhor. Amém. Renato. Que o Senhor tenha uma cura e libertação no seu corpo. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Chamam de rei e Deus salvador. abençoe, tá? E eu me atrevo a te chamar. Isso é importante para Jesus. Eu sei, ele também é muito pra mim. E Como diz Filipenses 3:12, né? Olha, fale para mim. Não vou estou perfeito, tenho que aprender tudo aquilo quanto tenho aqui para aprender mais. Esforço-me para ser tudo aquilo quanto Cristo morreu por mim. Amém. Você acredita nessa palavra? Amém. Então erga a cabeça, irmão. Tá bom? Deus tem coisas boas para você. Amém. Amém? tão lindo. Irmãos, vamos finalizar agora com o Pai Nosso. Que Deus abençoe vocês todos. A vida de vocês, as provações das nossas vidas. E eu tenho certeza que essa palavra serviu para alguém, tanto aqui como lá no YouTube também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Nossa Senhora do Carmo, que Deus abençoe a todos aqui e coloque um manto sagrado em cada um de vocês. Que Deus proteja e ilumine a todos vocês nessa casa de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Eu tenho certeza que essa palavra tocou o coração de todos nós, né? Acho que é uma fatia que vai para cada um, né? E às vezes a gente recebe palavras que outras pessoas nos trazem e essas palavras às vezes nos machucam, né? E é tão doído quando de pessoas que a gente não espera, a gente ouve coisas doídas, que ferem. E parece que a vida da gente desaba e a gente não sabe mais por onde começar. E o começo é sempre o primeiro passo. Quando uma casa está muito bagunçada e você chega, não adianta você querer ficar pensando como é que você vai organizar ela. Pega a primeira coisa que tiver na tua frente, já erga, coloque lá no lugarzinho. Você já começou a fazer a reforma íntima, você já começou a resolver essa bagunça que às vezes se instala dentro de nós. E às vezes a gente fica esperando do outro a melhor palavra que vai ter para nós. E a gente não entende que esse alguém às vezes não tem isso para te dar. E o ser humano só dá aquilo que ele tem. Quando a gente abre a boca, não espere receber diferente daquilo que o ser humano tem dentro dele. Ele só vai dar aquilo que tem. E não espere que ele te dê o melhor, porque muitas vezes não vem o melhor daquela pessoa que você espera. Mas se você entender que o melhor para si mesmo, quem pode dar é você. Sim, você. Você é a melhor pessoa que tem para dar o seu melhor a si mesmo. Busque dentro de você o que você tem de melhor, de mais afável. Se doe amor, acolhimento, porque isso sim vai poder fazer milagre em você. Até porque deveras mesmo, que o que sai daqui de fora, que é falado fora de mim, vai fazer bem para mim, não está dentro de mim. Não permita que coisas feitas e faladas aqui fora entrem aqui dentro e machuquem e causem dor, porque você está dando mais valor a algo externo do que você tem no teu interno. E é só o seu interno que vai fazer a diferença em você. Quando você chegar lá em cima, é só o que você tem aí dentro que você vai colocar diante de Deus Pai. Não se preocupe tanto com o externo. Ele não vai poder fazer nenhum estrago na tua vida desde que você não abra a porta e não convide ele para entrar. Então observemos mais e comecemos realmente a dar valor e dar importância àquilo que realmente pode nos ferir, que é aquilo que vai vir de dentro de nós. Vamos procurar cada dia mais acordar, se reconhecendo, se amando, se restaurando, para que nós possamos fazer um milagre na nossa vida. Eu vou fazer uma oração com vocês. E eu quero de maneira muito especial
pedir para que vocês orem pela Aninha. Quem estava aqui a semana passada viu a Aninha aqui muito fraca, abatida, vindo. Essa semana ela fez a última bateria de quimioterapia. 16 anos, na flor da idade. Com sonda, ela estava aqui e eu falei hoje cedo com a Jaque, com ela. Ela queria estar aqui, mas precisou retornar ao hospital porque passou mal pela tarde e pegou uma bactéria. Ela está com câncer na cabeça, está com muita dor de cabeça e os médicos seguraram ela. Ela falou que viria assim que saísse do Pequeno Príncipe para receber a oração, o calor e o tratamento da casa. Mas a médica avisou há quase 6 horas da tarde que ela não poderia sair do hospital, que ela iria internar, porque essa bactéria teria que ser tratada com um medicamento lá. Então, que nós também possamos, de uma forma, irradiar amor e luz lá para o Pequeno Príncipe, para a Aninha, para a Jaque, que é a mãe dela, porque nessas horas eu entendo que não é só ela que sofre, né? Assim como a mãezinha Maria um dia sofreu vendo seu filho sofrer, a Jaque está sofrendo junto. E ela tem um irmão que está sofrendo junto. Então que nós possamos nos colocar também junto com eles nesse momento. E doar amor, doar fé, doar esperança e saber que Deus vai operar um milagre, porque ela vai ser visitada pelos anjos de luz nesse momento. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, fonte de todo amor, toda graça, toda misericórdia e de todo milagre. Nesse momento eu me coloco diante da Tua presença, junto com todos aqui presentes. Nós queremos Te pedir, ó Pai, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso caminhar, abençoa todos aqueles que nós amamos, e que já não estão mais aqui presentes, mas estão presentes no Seu mundo de glória e majestade. Que nós possamos ser luz aqui na terra, que nós possamos ser o sal da terra. Senhor, acalenta o coração de cada um aqui presente, traz renovo, traz esperança, traz o acreditar num amanhã que vai ser melhor. Cuida do nosso andar, do nosso caminhar e do nosso falar. Que nós possamos proferir palavras que trazem para a nossa vida o semear da graça, da paz, da misericórdia do nosso bom Deus. Senhor, eu peço nesse momento que os Teus anjos de luz vão até o hospital Pequeno Príncipe visitar a Aninha. Senhor, que nesse leito que ela se encontra, o manto de amor de Mãezinha Maria se faça presente. E que ela tenha todas as forças do seu corpo restauradas. Que cada espaço do seu organismo receba a graça, a misericórdia, o milagre do amor de Jesus. Que ela sinta o seu corpo percorrendo a força do Espírito Santo de Deus. O calor do amor do Pai se faça presente e que ela receba a cura, que ela restabeleça nela todas as forças e que o seu corpo se levante, renovado, fortalecido no Espírito Santo de Deus. Nós entregamos ela debaixo da sua cruz para que ela receba o teu sangue amado e precioso, que traz vida e vida com abundância. Derrama sobre nós o teu sangue precioso de amor também, ó Pai, para que nós possamos sair aqui
renovados, restabelecidos do que cada um que aqui hoje se encontra está precisando, e que todos aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, pelo link de ligação, recebam também o que cada um precisa nesse momento. Tu sabes de todas as coisas e Tu és o Deus Criador que nos renova cada dia, que nos dá o fôlego e a vida, dia após dia. Então vai até a casa de cada um agora, Senhor, que a Sua cruz sagrada se faça presente em cada lar, em cada coração, em cada mente, em cada palavra proferida a partir de agora, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua doce presença. Nós Te entregamos a nossa vida, o nosso andar, o nosso falar e o nosso caminhar, para que nós possamos assim sermos instrumento de amor, sermos a ferramenta que transforma e que traz a solução através do manusear do nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, confiantes no Teu agir. Amém e amém. Que cada um de vocês tenha o visitar do amor de Jesus. Nós vamos entrar e vamos dar continuidade aos atendimentos da casa de oração. Beijo para vocês, gente. Deus abençoe. Que nós possamos continuar sempre, sempre unidos no amor de Deus Pai. Gratidão por todos presentes na chamada. Que Deus abençoe vocês.